Nessa sexta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão em relação a Robinho. Repórter Janaína Camelo chegando mais uma vez de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual foi a decisão do ministro? Janaína. Pois é, Thiago, o ministro Luiz Fux votou pela permanência da prisão de Robinho em um novo recurso que foi apresentado aqui ao STF, porque no ano passado o plenário do STF já havia rejeitado aí 2 habeas corpus com relação a esse caso de Robinho, e aí validando então aquela autorização do STJ para transferência da execução da pena que foi aplicada a ele pela Justiça da Itália. Esse novo recurso, que na verdade é um embargo de declaração, aí um desses habeas corpus que foi rejeitado no ano passado, está agora sendo julgado na primeira turma do STF, que contém ali apenas 5 ministros, né? O ministro relator é o Luiz Fux, que já votou contra, e também já acompanhou ele o ministro Alexandre de Moraes. Então, faltando aí apenas um voto para formar maioria contra esse novo recurso de Robinho. E o que a defesa de Robinho alega nesse novo recurso? De que, ao rejeitar o habeas corpus, os 2 habeas corpus no final do ano passado, o STF não levou em conta de que a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar o réu, e que as regras de transferência de execução de pena entre países, pela lei da migração, que tornou mais punitivo, aí, um poder mais punitivo, entrou em vigor aqui no Brasil em 2017, e o crime que está sendo imputado a Robinho é de 2013, que é o crime ali de estupro coletivo. Pois bem, Thiago, esse julgamento, então, na primeira turma, ele acontece até o dia 4 de abril, na próxima semana, faltando, então, aí agora um ministro para formar maioria contra esse novo pedido pela liberdade de Robinho. Thiago. Pois é, o caso do Robinho, a gente continua acompanhando. Janaína Camelo com o Judiciário. Bom trabalho para você. Mais um giro com os nossos comentaristas sobre esses 2 assuntos, casos parecidos. Começo pelo Cristiano Vilela, já ouço você, Dora. É importante te ouvir também, mas sobre as questões jurídicas. Primeiro, em relação a Daniel Alves, né? Inclusive, acompanhando a informação, é interessante que a Corte da Catalunha fala o seguinte, Vilela, que não quer dizer que ele não tenha cometido o crime, é que existem algumas inconsistências com o vídeo, com o que as pessoas falaram. Agora, para a sociedade que acompanha atônita a isso realmente revolta, né? Essa soltura dele, já estava solto, mas essa anulação da sentença. Pois é, Thiago, é natural que um caso de grande repercussão como essa, muitas vezes, vire um fla-flu. Aliás, em casos que têm repercussão, que envolvam políticos, que envolvam jogadores de futebol, pessoas famosas, é natural que haja uma certa comoção. Agora, de uma forma geral, eu sempre coloco aqui nos meus comentários que quando se trata de decisão judicial, quando se trata de um processo judicial, é fundamental que as decisões elas sejam tomadas de uma forma técnica, com o rigor técnico necessário, com a precisão técnica necessária, muitas vezes sem dar aquelas decisões que acabam ganhando o gosto da grande maioria da sociedade, mas decisões justamente que venham a suprir todas as lacunas, todos os eventuais questionamentos, até para evitar anulações futuras. Isso no Brasil a gente discute bastante quando se trata de caso de repercussão, muitas vezes vem penas enormes de 300 anos para fulano, 400 anos para Beltrano, e muitas vezes depois essas decisões são anuladas. Então é fundamental que as decisões de primeiro grau elas atendam realmente a todos os pontos para evitar o que pode ter acontecido nesse caso. Naturalmente a gente não sabe dos fatos, realmente ali os detalhes do que aconteceu. Agora, é natural que caso tenha havido e uma decisão, ela acabe anulando justamente por falha ocorrida no trânsito do processo, o que a gente acaba tendo com isso é o perecimento do elemento mais importante, que é o elemento da justiça. E Dora, para a sociedade, para quem comete esse tipo de crime, tudo bem que tem toda essa questão técnica que o Vilela, claro, nos aponta aqui, mas para a sociedade, como é que fica? A gente falou muito desse caso e também de quando ele foi preso, né, Dora? Fica péssimo, né? Falamos muito desse caso, lembra? O ano passado, em 24, quando ele pagou 1 milhão de euros de fiança e aí deixou a prisão. Olha, claro, tem tudo isso que o Vilela falou. Evidentemente que há as questões objetivas do ponto de vista jurídico e me parece que aí, para dar um resumo, assim, foi um problema da narrativa, né, que não combinou, estava conflitando. Agora, ele mesmo, Daniel Alves, durante o processo lá, ele mudou várias vezes a versão dele. Então, fica muito ruim, mas
uma coisa é o impacto social, como a gente recebe. Outras coisas é a chamada letra fria da lei. Mas eu tenho uma questão para o Vilela. A advogada vai recorrer, cabe recurso. O que é essa coisa de anular? Se esse recurso for aceito, ele pode voltar à prisão? Exatamente. Se esse recurso for aceito, cada recurso ele anula a decisão imediatamente anterior. Então vamos dizer que agora esse julgamento que nós tivemos agora foi um julgamento de segundo grau, para fazer uma analogia com o que a gente tem no Brasil. Agora a advogada da vítima vai recorrer para um terceiro grau. Uma eventual decisão que venha a reverter essa decisão de segundo grau, ela vai retomar aquilo que foi dado numa decisão inicial, numa decisão de primeiro grau. Então, enquanto o processo não acabar efetivamente, não ocorrer aquilo que no Brasil se tem como trânsito em julgado, as eventuais reviravoltas ainda podem acontecer.